O tabagismo é uma doença crônica em que o paciente tem dependência à nicotina, que é uma substância presente em vários produtos aí baseados em tabaco. O hábito de fumar, ele aumenta o risco de várias doenças. Ele aumenta o risco da gente ter infarto, ele aumenta o risco da gente ter o AVC, ele aumenta o risco da gente ter entupimento das artérias periféricas, principalmente das pernas, levando a amputações, né, que é a chamada má circulação. Além disso, aumenta o risco de doenças pulmonares, respiratórias. Quem fuma tem mais risco de bronquite, quem fuma tem mais risco de enfisema e também vários cânceres. A base desses cânceres são o hábito de fumar. Então, só de vocês verem aí, né, que o tabagismo é o principal fator de risco que a gente pode modificar, a gente pode simplesmente abandonar esse fator de risco de várias causas de doenças e também de morte no mundo. É o principal fator de risco. E agora, com essa pandemia do coronavírus, será que fumar também vai me trazer maiores riscos? Espera aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olá, meu nome é Fernanda, médica cardiologista da Cardimagem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os meus riscos frente ao coronavírus por eu ser fumante. Então a gente vai explicar um pouquinho isso para vocês. A primeira pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: por eu fumar, eu tenho mais risco de me contaminar pelo coronavírus? Olha, seguinte, já sabemos que o paciente que fuma, ele tem a via respiratória mais inflamada, a parte de imunidade, né, as células que fazem imunidade da via respiratória, elas trabalham com mais dificuldade, então todo o sistema imunológico respiratório tem déficits aí. E esses pacientes, sabidamente, têm mais risco de se infectar por vírus, bactérias, fungos, então eles têm mais pneumonia, eles têm mais sinusite, mais bronquite, né, do que a população em geral. Então a gente já conclui que provavelmente pelo ato de fumar e por essa redução da imunidade da via respiratória, também vai facilitar com que o coronavírus penetre na sua via respiratória. Segundo ponto para responder essa pergunta, que aumenta também o risco do paciente tabagista se contaminar pelo coronavírus, é que o hábito de fumar, muitas das vezes, ele é um hábito socializante. Então, há um certo compartilhamento dos instrumentos, né, para o hábito do tabagismo, do cachimbo, do cigarro, né? Um exemplo grande nisso é o narguile, né? Uma forma de ter o hábito de tabaco líquido ali dentro daquele instrumento. Ele é muito usado no Oriente, né? As pessoas fumam ali em conjunto, dificilmente a pessoa fuma sozinha, né? Só para ter um exemplo de como esse hábito de compartilhar os instrumentos do hábito tabágico interfere, que no Irã, que é um país que está sofrendo muito com essa pandemia, com a disseminação dessa pandemia, lá o narguile é um hábito bem frequente e ele foi proibido de ser utilizado, principalmente em locais públicos, em restaurantes, onde tem ainda aglomeração de pessoas. Ele foi abolido, o governo proibiu o uso do narguile, de qual a importância dele na disseminação do vírus. Então, por esses dois pontos, a gente conclui que o paciente fumante tem uma chance maior de se contaminar com o vírus. A segunda pergunta que a gente vai fazer é: a partir do momento que eu me contaminei com o vírus e eu sou tabagista, eu tenho mais risco de evoluir para as formas graves? Pois é. Da mesma forma que a gente disse que o tabagismo diminui a imunidade da via respiratória e aumenta a probabilidade dele evoluir para doenças do trato respiratório, principalmente infecciosas, também temos uma queda dessa imunidade que vai fazer com que esses vírus, bactérias e o coronavírus consiga se desenvolver melhor no organismo desses indivíduos. Então, a gente imagina, a princípio, que vai realmente ter uma evolução mais grave nesses pacientes. Agora, o ato de imaginar, agora eu vou provar para vocês com alguns dados que a gente tem. A gente não tem dado estatístico ainda muito robusto frente ao coronavírus, vide aí aos questionamentos ao uso ou não da cloroquina. Mas a gente tem um trabalho, né, baseado na China, na população chinesa, com um número grande de pacientes que foram internados na UTI e também que evoluíram para óbito. E nesse grupo, a proporção de pacientes tabagistas era superior em relação aos pacientes não tabagistas.
E a gente tem ali um número mágico dentro da análise estatística desses pacientes que mostrou que o hábito de fumar duplicava o risco de morte e de complicações de evolução para ventilação mecânica em comparação com a população não tabagista. E isso era independente de outros fatores de risco. Então, se ele tinha ainda diabetes, se ele ainda tinha hipertensão, isso agravava mais o risco desse paciente, se ele tinha doença cardiovascular, etc. Então, respondendo novamente agora a segunda pergunta, sim, o paciente que fuma, ele tem risco aumentado de evoluir para formas graves e óbito frente à presença da Covid. Agora vamos fazer a terceira pergunta. E se eu parar de fumar agora? Eu fumo há 40 anos. Se eu parar de fumar agora, eu vou ter benefício? Eu vou conseguir evitar essa evolução para o quadro grave? E a minha resposta é, se você parar de fumar agora, não só em risco de evoluir para doença grave, mas como todo o seu corpo vai agradecer muito. Só para você ter uma ideia, você parando de fumar 12, 24, 48 horas, já toda a estrutura celular do seu pulmão começa a modificar. O processo inflamatório já reduz de forma substancial, né? Todo o processo ali de imunidade da via respiratória melhora. Então isso vai trazer benefício não só frente a seus riscos com a Covid, como também frente a seus riscos todos os outros leques de problemas que o tabagismo traz para você. Então a gente podia pegar agora esse momento de crise, esse momento que há muita preocupação em relação a esse vírus e transformar essa preocupação num lado positivo. A gente tem que fazer isso com as crises. Vamos pegar esse momento e vamos parar de fumar. Vamos usar esse momento para mudar a nossa vida e trazer saúde, certo? Olha, ajuda não falta. Tenho certeza que se você conversar com seu médico, ele vai te oferecer um leque de opções, desde a parte de comportamental, psicológica e medicamentos. Nós temos hoje potentes remédios que ajudam muito. E se você achou que esse vídeo fez sentido para você e ele vai poder ajudar outras pessoas, principalmente seus amigos, compartilha ele com eles. Aproveita também, dá um sinal de gostei, um sinal de joinha aqui e se inscreva no nosso canal. Nós da Cardimagem estamos querendo fazer vídeos semanais para que a gente possa passar para vocês informações de saúde, de alimentação, de conhecimento de algumas doenças para tornar vocês pessoas mais saudáveis e mais felizes. Um beijo e até o próximo vídeo.